É claro que a gente precisa ter metas e objetivos na vida, mas será que eu tenho que ter metas somente individuais? Será que eu tenho que ter metas somente coletivas? Será que eu tenho que me esforçar tanto para realizar as minhas metas e os meus objetivos? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, vem comigo! Eu sou a Jéssica Barbosa do Conta Comigo. Tudo bem com você? Eu quero aproveitar esse vídeo para dizer para você que eu não sou psicóloga. Eu me graduei em Engenharia de Alimentos e depois disso, por conta das minhas próprias necessidades, a minha vontade de saber mais, de conhecer mais sobre, de ter mais informações nesse sentido, eu fiz um MBA, que é uma pós-graduação em Psicopedagogia e Inteligência Emocional. E neste momento eu estou fazendo um novo MBA sobre estratégia em vendas e relacionamentos. Tenha mais de uma meta. Por que ter mais de uma meta? Geralmente as pessoas falam que a gente tem que manter o foco, que a gente tem que se concentrar, ter toda a atenção em uma única coisa, não é mesmo? É muito importante nós equilibrarmos os nossos papéis para que a gente viva uma vida significativa com coisas que realmente são importantes para a gente. Então, quando a gente fala em metas, é muito importante que a gente tenha assim a nossa meta individual, mas também é importante que a gente tenha a nossa meta familiar, a nossa meta profissional. Então, você pode ter metas individuais e metas em conjunto com outras pessoas. Por exemplo, dentro da família, você tem uma meta em conjunto com alguém da sua família. Dentro do seu profissional, você tem a sua meta individual, mas você também tem a sua meta em conjunto com a sua equipe. Então, isso é muito importante para quê? Para que a gente tenha sentido, e tem ali importâncias e coisas a fazer mais determinadas, mais com um rumo a seguir, do que somente ali o indivíduo sozinho tentando alcançar as suas metas sem necessariamente precisar dessas interações com outras pessoas. Então, sim, é muito saudável que a gente tenha as nossas metas individuais, mas também é muito saudável que a gente tenha metas em conjunto com outras pessoas. E a gente escuta muito, muito mais importante a direção do que a velocidade na hora de alcançar um resultado, não é verdade? E também porque se ninguém sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é importante que a gente tenha alguns direcionamentos dentro das nossas relações, dentro do que a gente espera para a vida, dentro do que a gente quer daqui a um tempo, sabe? Dentro das relações, realmente ter um direcionamento. Não se esforce demais. Por quê? Porque é importante a gente colocar todo aquele foco, toda aquela atenção, realmente se empenhar, A gente tem que trabalhar em prol de algo, se é algo que a gente quer conquistar, não é verdade? Sim, perfeito. Mas a questão do esforço, lembra lá em outros vídeos, eu sempre comentei, A gente está disposto a pagar o preço? Quanto me custa? Quanto me custa de tempo, de dinheiro, de relações? O quanto eu vou estar pagando, efetivamente para que eu conclua isso? A gente está disposto a pagar o preço? A gente sabe de verdade quanto vai custar? Geralmente, quando você vai construir ou reformar uma casa, você tem lá um orçamento. Pelo menos espera-se que se parta de um orçamento, joia? Ao final dessa construção ou dessa reforma, pode sair de acordo com o orçamento, como também pode mudar muito. E o que vai determinar que isso aconteça? A organização, o quanto você planejou, o quanto você pesquisou, o quanto você analisou,
Quais foram as suas escolhas? Então, as suas escolhas com tudo isso pode ser que ao final do projeto tenha passado do valor ou ao final do projeto tenha dado certo. Por quê? Ainda mais, né, ultimamente, a gente sabe o quanto as coisas mudam muito rápido. Então, você faz um orçamento, um planejamento um dia, aí daqui 3 meses, os preços das coisas já mudaram. Então, provavelmente, para bater mesmo, para conseguir alcançar, né, chegar ali no valor do orçamento e não ultrapassar esse teto, você teve que abrir mão de coisas, não é verdade? Então, é assim que funciona. Qualquer meta e objetivo, a gente tem que saber, sim, a gente precisa se organizar, a gente precisa se planejar, a gente precisa analisar e precisa fazer muitas escolhas. Mas, ao final de cada projeto, né, de cada meta que a gente tem aí, para a gente conseguir alcançar de verdade, no trajeto, até isso acontecer, a gente vai se deparar com muitas mudanças. Muitas coisas que não estavam ali planejadas, muitas coisas que não faziam parte das estratégias, às vezes podem acontecer e a gente tem que ir sim mudando o rumo, analisando, revisando, fazendo novas escolhas ao longo do caminho, porque as coisas não vão sair como a gente planeja de início. E a gente tem que ter essa flexibilidade, a gente tem que ter essa resiliência para entender isso e conseguir ter o melhor resultado possível, certo? Porque ficar nessa rigidez não ajuda. Realmente vai te trazer muito mais sofrimento. Então a gente precisa sim saber que a gente faz um planejamento, é o ideal que a gente gostaria, mas que ao longo do tempo aquilo vai mudando. Então, o que é muito importante aqui, na questão do esforço, se a gente se esforça muito para colocar aquele primeiro plano em ação, porque era aquilo que você tinha em mente, então é isso que você vai fazer e pronto, acabou. É muito esforço para uma coisa praticamente impossível de acontecer. E quando a gente tem muito esforço, a gente gera um desgaste muito maior. E algo que era para ser prazeroso, que era para trazer felicidade, bem-estar, que era para te trazer um retorno positivo, às vezes não vai te trazer esse retorno positivo, né? Mentalmente, emocionalmente, às vezes até mesmo fisicamente. Não adianta a gente só se esforçar. Pelo que a gente se esforça? Esforçar-se em si não é algo que vai te trazer bons resultados, afinal, sobre o que você se esforça. Então, o segredo de tudo não é somente o esforço. Lembra da questão que a gente falou da direção, que a gente precisa ter uma direção, não importa a velocidade, o mais importante é a direção que você está caminhando? Aqui eu acho que fica um pouquinho mais claro, porque não adianta nada se eu tô indo pro lugar errado, se eu tô indo pra direção errada e eu tô me esforçando nessa direção errada, os meus resultados não vão ser positivos. Então, por isso, além de nos esforçarmos, de nos empenharmos, a gente tem que pensar bem sobre o que a gente tá fazendo isso, né? Então, e muitas vezes, se é algo que a gente já tem certo talento, já tem certo dom, ou já tem certo gosto a mais por fazer aquilo, fica mais fácil, às vezes não demanda tanto esforço, certo? Então, às vezes a gente tem que parar pra pensar, por que eu faço? Né? Será que é pra agradar alguém? Será que é pra agradar outras pessoas? Alguém da minha família? Ou alguém da sociedade? Alguém que fala que é isso que é importante, não aquilo? Certo? Porque às vezes a gente já tende pra algo, mas a gente luta contra isso, esforçando-se pra ser diferente da nossa própria essência. Inclusive, dessa questão do esforço tem um filme na Netflix muito bacana que fala sobre ele, que se você quiser assistir, O Apocalipse do Amor, que eu quero que você assista realmente pensando nesse tema de
esforço, de esforçar-se, porque é disso que se trata o filme, tá bom? Não esquece de deixar um like pra mim nesse vídeo se você gostou, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e envia esse vídeo para todo mundo que você acha que pode ajudar, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo!